Olá, galera! Bem-vindos de volta aí à nossa aula de estruturas heterogêneas. Nós vimos no vídeo anterior como que a gente faz para declarar uma struct, como que nós fazemos para utilizar uma struct, inicializar, atribuir valores, imprimir, perfeito? Agora, nesse vídeo, nós vamos dar uma continuação nessa aula. Então, nossa aula de estruturas continua com esse vídeo. O exemplo, nós finalizamos o vídeo anterior com um exemplo onde nós criamos uma variável struct. E vocês lembrem-se que toda vez que a gente define um novo tipo, na hora de declarar essa variável, tem que utilizar o struct, o termo struct e o nome da estrutura. Quando a gente tem que criar muitas variáveis, tal, esse negócio eu acho cansativo, né? Toda hora ter que ficar digitando o struct. Então, pessoal, o que nós vamos ver? Primeiro tópico aqui desse vídeo. Como que a gente faz para eliminar essa palavra struct na hora de criar a variável? Não é na hora de criar a estrutura, na hora de criar a variável. Para isso, pessoal, nós vamos utilizar o comando typedef. O typedef, ele define um apelido ou um alias para o tipo, ok? Bem, como assim? Nós podemos criar alias para qualquer tipo, tá? Inclusive para os tipos primitivos da linguagem C, porém ele é muito utilizado para criar apelidos para as estruturas. Como que a gente define? Colocamos o comando typedef antes do nome struct, antes do termo struct, na hora de definir a estrutura. E aí, o apelido vai para o final da estrutura, ok? Então, pessoal, observem nesse exemplo aqui. Né? Nós criamos utilizamos aqui o typedef struct, ou seja, estamos criando uma estrutura. Não demos um nome para essa estrutura, não precisa, porque nós vamos criar um apelido para essa estrutura chamada data. Aqui eu não estou criando variáveis, estou criando um apelido para struct. E aí, como que eu faço para utilizar? Vejam nessa continuação do nosso exemplo aqui. Eu vou declarar a variável Natal como sendo do tipo data. A partir do momento que nós definimos uma struct utilizando o typedef e demos um alias, um apelido para ela, nós não mais precisamos utilizar o termo struct na hora de criar a variável, como está destacado ali no nosso exemplo. Basta eu colocar simplesmente o nome do apelido aqui, data. Bom, pessoal, eu não sei quanto a vocês, mas eu sou um cara preguiçoso. Apesar de struct ser uma palavra pequena, se eu tenho que criar centenas, toda hora eu preciso criar uma variável desse tipo no código, né? Ficar a todo instante escrevendo novamente o termo struct é um pouco cansativo. Tá? Então, eu prefiro utilizar o typedef na hora de criar as minhas estruturas, de definir as estruturas. Assim, facilita na hora de criar as variáveis. E não muda nada, tá? Daí em diante, somente na hora de criar a estrutura e na hora de criar as variáveis. A única diferença, quando a gente começa a utilizar o typedef, é que a gente não precisa mais utilizar o struct na hora de criar as nossas variáveis dentro do main ou dentro das funções, seja lá onde for. Ok? Então é um comando bem interessante, tá? Para a gente utilizar. Bom, então ali nesse exemplo nós criamos uma estrutura. Tá? Essa estrutura, qual que é o nome dela? Venda, que nós utilizamos typedef struct, criamos ali a estrutura de venda. Ela possui duas variáveis, peças e preço, uma inteira, outra float. E aí dentro do main nós estamos criando três variáveis do tipo struct venda. Só que como nós utilizamos ali o typedef, não precisa colocar o struct. Perfeito? Então, inicializamos a nossa variável A, né, com 20 é atribuída a peças, 110 a preço. A variável B, peças, é atribuído o valor 3 e o valor 258, a variável preço da nossa B. E o total, eu vou somar, então quantas peças eu tenho? A.peças mais B.peças.
Preço, qual que é o valor do preço? A ponto preço mais B ponto preço. Perfeito? Então, pessoal, um exemplo simples aí, né, utilizando o TypeDef, mas eu queria chamar um detalhe para esse exemplo. Observe que ali eu somei as peças e somei o preço. Ah, professor, se eu quero somar tudo, por que eu não coloco, então, total igual a A mais B? Só, nós não podemos fazer esse tipo de atribuição, tá? Nós podemos atribuir, né? Nós podemos atribuir valores diretamente a uma variável, nós podemos atribuir uma estrutura para outra estrutura, mas nós não podemos fazer uma soma, tá? Porque aqui ele não sabe o que ele precisa somar. Não sabe o que precisa ser feito aqui. Então, pessoal, não tem jeito, tá? Nós precisamos fazer individualmente a soma. Ok? A linguagem C não nos permite fazer esse tipo de soma direta, igual foi colocado ali. Lembrem-se sempre o seguinte, tá? Se vocês... Ah, professor, mas eu vi num livro lá de C++ a pessoa fazendo dessa forma, eu queria fazer também, como que eu faço? Existe uma forma de modificar o operador de atribuição para que ele faça isso. Isso chama-se sobrecarga. Isso é possível fazer na linguagem C++. Na linguagem C não é possível, né? Essa sobrecarga de operadores. Mas, para que isso seja possível, você também precisa definir. Você precisa informar ao compilador como fazer essa soma, tá? Então, pessoal, no momento, tá, na linguagem C, isso não é possível. Tomem muito cuidado com isso, tá? Porque eu vejo isso acontecendo com frequência. E aí vocês vai dar um erro lá de compilação. Ou se estiver fazendo na mão, às vezes escreve isso achando que está abafando ali. Pô, estou somando tudo de uma vez só, beleza, show de bola. Não é bem assim, tá? Tem que ser individualmente, igual no exemplo ali, linhas 13 e 14 do nosso exemplo. Bom, nós também podemos utilizar as estruturas aninhadas. Assim como nós podemos fazer um if, podemos fazer um for, podemos fazer as comandos de decisão e os comandos de repetição aninhados, nós podemos fazer as estruturas também. O que significa isso? Uma estrutura dentro da outra. Então, nesse exemplo, pessoal, nós criamos duas estruturas. Uma estrutura data, contendo dia, mês e ano. Uma estrutura venda, contendo peça, preço e o dia da venda. E aqui, pessoal, observem o seguinte. A nossa variável dia-venda, ela é do tipo data, que foi definido anteriormente. Então, nós podemos fazer isso. E aqui eu posso ter quantas variáveis eu quiser. Ok? O que vai mudar? Coisas que precisam prestar atenção. Na inicialização, tá? Como nós temos uma struct dentro de outra struct, então observem aqui nessa inicialização, na linha 16, destacando aqui para vocês, ou seja, a nossa variável V, do tipo venda, né, vai receber peças igual a 20, preço 110, e depois, pessoal, observem isso aqui. Nós temos uma estrutura sendo inicializada, então nós precisamos de outras chaves. Os três membros dessa estrutura, fechou a chave e depois fecha a chave da estrutura principal, ok? Então aqui abriu a da estrutura venda, aqui abriu da estrutura data, fechou da estrutura data, fechou da estrutura vendas. E na hora de imprimir? Na hora de imprimir fica bem legal. V.dia-venda.ano. Ou seja, nós precisamos separar os membros com ponto. E se eu tiver 3, 4, 5 estruturas, uma dentro da outra, vai ser V.dia-venda.ano, ponto não sei o que, ponto não sei o que. Vou ter que encadear as nossas estruturas, as nossas variáveis membros com ponto. Esse exemplo aqui eu só tenho uma única estrutura dentro da outra, tá? Então, na hora de imprimir o ano da venda, como é que ficou? V.dia-venda.ano. Então, é simples? É, só que tem que prestar atenção.
para não se confundir na hora de acessar os membros. Tá? Eu não posso, por exemplo, fazer v.ano, ponto dia venda. Tá? Não posso inverter a ordem. Nós temos que fazer, tá? Sempre na mesma ordem como foi declaradas as estruturas. Assim como na inicialização e na hora de imprimir, aqui é a mesma coisa. Perfeito? Então, estruturas aninhadas, esse exemplo aí acho que já deu para vocês entenderem como fazer. Bom, o que mais que nós precisamos trabalhar com estruturas? Dentro de funções. Estrutura é uma variável como outra qualquer. Então, ela pode ser passada como argumento, tá? Igualmente as variáveis simples, e também pode ser retornada da função. Então, uma estrutura, tá? Ela pode ser passada por valor ou por referência. Nesse exemplo, nós estamos passando por valor. Então, nós declaramos uma variável V1 e V2 dentro ali da nossa função, ou seja, são duas variáveis que serão passadas como parâmetro do tipo venda. Então, normalmente, normal, não muda nada. O que eu preciso chamar a atenção aqui? Se eu estou declarando uma variável do tipo venda, esse tipo tem que ter sido definido anteriormente. Tá? Ou seja, então, ele tem que vir antes. Isso vale, inclusive, para as estruturas aninhadas. Vamos voltar aqui nessa estrutura aninhada. Na hora de criar essa variável, essa estrutura venda, pessoal, observe que eu já defini a data anteriormente, acima. Isso é obrigatório, essa ordem também de definição é obrigatória, tá? Porque senão na hora de criar, se eu criar a data depois da venda, o compilador vai ficar meio perdido, não vai saber, tá? Porque ele ainda não chegou naquele ponto, não vai saber o que é essa variável data. Então a ordem é importante, tá? Assim como na hora de definir a função, eu já tenho que ter definido a estrutura anteriormente. E a mesma coisa para o main. Normalmente a gente cria a estrutura o quê? Antes do main, para poder criar as variáveis lá dentro do main. Bom, então um exemplo aqui, utilizando passagem por valor, tá? Nós definimos ali a nossa estrutura, definimos a nossa função, imprime total, ele recebe dois parâmetros, V1 e V2, os dois do tipo vendas, né? Então, dentro da função, inicializo o total com 0, né? A soma das peças é V1.peças mais V2.peças, a soma dos preços, V1.preço mais V2.preço, imprimo o número de peças, imprimo o preço total. Tá? Dentro do main, o que nós vamos fazer? Tá? Nós vamos declarar essas duas variáveis dentro do main, tá? V1 inicializando aqui com 1 e 20, V2 inicializando com 3 e 10, chamo a nossa imprime total passando V1 e V2 como parâmetros. Tá? Então, pessoal, normal, como nós já fizemos em exercícios anteriores, em exemplos anteriores, utilizando os tipos primitivos da linguagem. Okay? Então, não muda nada aqui na passagem de parâmetro. Perfeito? Da mesma forma, nós podemos fazer passagem por referência, né? Ou seja, passar um ponteiro para a variável. Então, nesse exemplo aqui, nós temos imprime total, um ponteiro V1, um ponteiro V2, tá? Os dois sendo passados por referência. E aí, agora tem uma mudança na hora de utilizar, de acessar os membros dessas variáveis V1 e V2. Tá? Porque agora nós temos ponteiros para a estrutura, e não mais a estrutura sendo passada por valor. E como que fica isso? Olha que bacana que nós temos aqui. Tá? É um ponteiro, eu quero acessar o conteúdo, né? Ou seja, o valor armazenado lá dentro. Então, asterisco V1, tá? Para acessar o conteúdo. Só que é uma variável do tipo struct. Então, o ponto, peças, para não ter problema desse asterisco. Esse asterisco é do V1, esse asterisco é do peça. É obrigatório aqui o parênteses. Então, abre parênteses, asterisco, V1, fecha parênteses, ponto, peças. Abre parênteses, asterisco, V1, fecha parênteses, ponto, preço. A mesma coisa com V2. Né? Então, observem o seguinte. Para acessar os membros, ou seja, o conteúdo dos membros de um ponteiro para uma estrutura,
nós precisamos colocar entre parênteses, asterisco e o nome da variável do tipo struct. Então, observe ali como foi destacado, ok? Então, pessoal, isso é o que muda quando a gente passa por referência. Eu confesso para vocês que eu acho essa forma chata de trabalhar, tá? Tem que colocar um parênteses e tal. Então, nós temos também uma alternativa para o uso de ponteiros para estruturas. Nós temos o operador seta. É um traço de menos e um símbolo ali de maior. Tudo junto, tá? Sem espaço. Então, nós podemos colocar, né? Observem aqui agora, vou destacar para vocês, né? Nós não precisamos colocar o asterisco, não precisamos colocar os parênteses, basta colocar V1 seta peças, ok? Então, dessa forma, a gente acessa o conteúdo da variável peças, o conteúdo da variável preço, tá? Sem precisar colocar o asterisco antes. Então, essa alternativa aqui, pessoal, é o que eu prefiro utilizar. Sempre que eu tenho ponteiro para estrutura, eu prefiro utilizar a seta em vez do parênteses, asterisco e tal, porque eu acho isso meio confuso, né? E tem que escrever mais coisas, assim eu acho que fica mais fácil de entender. Mas, se quiserem utilizar a forma tradicional, pode utilizar normalmente. As duas são equivalentes, tá? Não tem diferença nenhuma de uma para outra, qual que é melhor, tal. As duas podem ser utilizadas em qualquer situação, ok? Bom, na chamada dessa função aqui dentro do main, só chamando a atenção aqui, né, só observando que nós declaramos variáveis, tá, simples, não são ponteiros, então nós precisamos passar o endereço da variável, já que no protótipo da nossa função nós temos um ponteiro para a variável, então passamos o endereço. Okay? E isso também é usual quando a gente trabalha com os nossos tipos primitivos aí da linguagem. Então, pessoal, ok, ponteiros também, estrutura não muda nada. Tá? Em relação às estruturas, os tipos primitivos, não muda nada quando eu falo na hora da passagem de parâmetro, por valor, por referência, essas coisas. Para acessar os membros, sim. Vocês viram, né, que nós não mais podemos utilizar o ponto, ou se for utilizar o ponto, nós temos que utilizar parênteses, asterisco, o nome da variável, ponto, o seu membro. Para evitar esse tanto de caracteres, eu prefiro utilizar o operador seta aqui nessa situação, quando a gente tem ponteiros para estruturas. Então já falamos aí de funções. Outra coisa que nós podemos trabalhar, assim como nos tipos primitivos, são os vetores e matrizes de estrutura. Sim, podemos. E é muito comum, tá? É muito comum a gente utilizar vetores e matrizes para estruturas, né? Por exemplo, eu posso querer armazenar diversas vendas, né, desses meus produtos aí, e eu posso utilizar, né, um vetor, tá, para armazenar essas vendas. Então, nesse exemplo aqui agora, nós temos imprime total, ou seja, um vetor V do tipo vendas. Okay? Então, essa função agora vai receber um vetor do tipo vendas. E int n ali seria o tamanho desse vetor. Sempre, pessoal, que a gente estiver trabalhando com vetores, vocês já viram isso lá nos vídeos de vetores e matrizes, é importante a gente fornecer para as funções a quantidade de elementos que tem dentro daquele vetor. E assim como eu já mencionei, nós também podemos retornar um tipo, tá, como valor de retorno do tipo de retorno da função. Então aqui nós já temos diversos exemplos, aqui, diversas coisas que nós podemos fazer. Tá? Vetor de tipo struct, retornar um tipo struct, tá? Tudo isso a gente pode fazer com estruturas, porque nós podemos fazer isso com tipos primitivos. Então podemos fazer isso aqui também. Então vamos ver um exemplo, tá, onde eu tenho diversas vendas sendo feitas. Vou armazenar isso num vetor, tá, utilizando essas duas funções aí. Uma função que vai fazer a leitura dos dados, ou seja, essa nova venda, a pessoa vai digitar uma única venda e ele vai ser armazenado em uma posição do vetor. Depois a função imprime total, que imprime o valor.
Então vamos pegar um exemplo aqui disso, tá? Então nós estamos criando aqui no início aqui do nosso código, observem aqui, pessoal, que nós estamos criando um vetor de 50 posições do tipo venda, do nosso tipo struct venda, que é a nossa estrutura. Estou criando aqui uma variável n, inicializando com 0, uma variável opção, porque eu vou apresentar um menu para o usuário, digite 1 para entrar, uma venda, 2 para imprimir o total ou 0 para terminar. Então, isso tudo dentro de um comando do, lembrem-se lá dos comandos de repetição, eu quero que pelo menos uma vez o menu seja apresentado, então o do é a melhor opção. Vou fazer a leitura da opção na nossa linha 8 e vou utilizar o comando switch, tá, para verificar qual a opção que a pessoa digitou. Se foi 1, ou seja, entrar com uma venda, o que eu vou fazer? Chamar a função nova venda, ela vai pedir para o usuário digitar e vai retornar uma venda para ser armazenada no vetor. Então, pessoal, olha só como que eu estou fazendo isso aqui. Eu estou retornando um único elemento do tipo struct, ok? Um elemento do tipo struct. E vou armazenar num vetor. Então, está sendo armazenado o nosso vetor na posição n. A nossa posição n, ela foi inicializada com 0. Então, a primeira vez que entrar nesse switch, né, que a pessoa fizer uma venda, ele vai fazer a leitura lá dentro, já vou mostrar o código dessa função para vocês, vai armazenar na posição 0 do vetor vendas e vai incrementar o n, para que na próxima iteração seja armazenado na posição 1. Se a pessoa digitar 2, eu chamo o imprime total para imprimir total de vendas efetuada. E eu fico nesse loop aí enquanto for diferente de 0. Na hora que digitar 0, ele vai sair. Perfeito? Bem, então vamos ver as nossas funções, né? Nossa função nova venda, o que ele vai fazer? Vai solicitar, né, a quantidade de peças e o valor da venda, e o preço. Então, peças e valor de venda. Vou ler esses dois valores, armazenar nessa variável auxiliar v, que eu declarei aqui dentro. Então, aqui eu declarei uma variável v do tipo venda. Então, v.peças e v.preço recebe os valores que foram digitados. Observem aqui, tá, que o i comercial, pessoal, vem antes da estrutura, do nome da estrutura, tá? Ah, mas eu quero armazenar o conteúdo em peças. Ok, mas nós estamos passando o endereço de v.peças, tá? Ele vai chegar lá. Então, lembre sempre o comercial antes do nome da estrutura e não do nome do membro. Então, armazenei os dois e o que eu retorno? A minha estrutura inteira. Tá? Aqui eu gostaria de chamar a atenção para o seguinte aspecto. Até agora, quando nós tínhamos que retornar diversos valores, a única forma que nós tínhamos até então era passar esses valores por referência para a função e eles seriam retornados nos parâmetros ali por referência. Agora, nós podemos retornar diversos valores dentro de uma struct. Ou seja, continuamos podendo retornar um único elemento, mas esse elemento pode ser uma struct e dentro dela podem ter diversos valores, ok? Então aqui tem uma sacada aí para quando a gente precisa de retornar diversos valores. Se forem valores que tenham uma relação entre eles, eu declaro uma estrutura e vou trabalhar com essa estrutura. Então isso também facilita para a gente não precisar criar uma linha de parâmetros enorme lá na declaração da função para poder retornar esses valores como parâmetros ali da função. Perfeito? Então, a nossa função nova venda lê um único elemento do vetor, retorna para ser armazenado no vetor no main. E a nossa função imprime total, o que ele vai fazer? Vai contabilizar. Então, eu declaro também uma variável auxiliar chamada total, né, inicializada com 0. Vou fazer a soma de todas as peças e todos os valores vendidos dentro do for. Né? Aqui dentro do nosso for, vou fazer todos esses cálculos aqui dentro, armazenando na nossa variável auxiliar, que é o total. Né? Então, total.peças mais igual
vi.peças, onde v é o nosso vetor que foi passado como parâmetro. Quantos elementos tem? N elementos. Então, o nosso for aqui de 0, enquanto i for menor ou igual a n, e mais, somando o valor, a quantidade de todas as peças e todos os preços, né? Então, finalizado esse for, eu imprimo ali o total de peças e o total de preço. Então, essa função não retorna nada, ela é do tipo void, ela faz os cálculos e imprime ali dentro. Perfeito, pessoal? Bom, então acho que eu mostrei para vocês aqui todos os exemplos, né, as possibilidades de utilizar uma struct, assim como a variável primitiva eu posso utilizar. Só quero voltar aqui no main, só para vocês observarem o seguinte. Nesse pequeno exemplo aqui de 20 linhas, nós utilizamos struct, utilizamos comando de repetição, utilizamos comando condicional, um switch. Então, se vocês observam que um conhecimento adquirido anteriormente nessa disciplina, ela vai ser usada daqui em diante. Não tem como assim de separar os conteúdos da disciplina. Tá? Então, programação é assim, se aprender uma coisa, você passa a utilizar e vai sempre somando novos conhecimentos aí na disciplina. Ok? Então, pessoal, vamos aqui para os exemplos, para os exercícios, né, que vocês vão treinar o uso aí das estruturas. E com isso a gente finaliza o nosso vídeo. Então, o exercício, tá? O primeiro exercício, criar um programa que apresente na tela de abertura um menu com as seguintes opções. Inserir o nome de uma nova pessoa, nome, altura, ano de nascimento, tá? Listar os nomes e as respectivas alturas, listar os nomes das pessoas que nasceram depois de um certo ano, né? E esse certo ano vai ser fornecido. Cada uma dessas opções deve ser implementada em uma função separada. O programa deve ser capaz de armazenar dados até 100 pessoas. Ou seja, estão utilizando estrutura, vetor, função, né? Tem repetição aqui dentro, já que eu tenho vetor, utilizando tudo aqui que nós já vimos até agora dentro desse exemplo. Então, esse exercício para vocês praticarem. O outro exercício para vocês praticarem, tá? Vocês vão criar uma struct para armazenar os dados de um funcionário. Nome, a função, ou seja, o cargo desse funcionário, a idade e o salário. Em seguida, o programa vai ler os dados de N funcionários, tá? Então, isso daqui preencher o quê? Um vetor, né? Então, tem que definir um tamanho máximo aí e ler os dados desses funcionários, né? Observe aqui o seguinte, tá? A função e o nome ali são caracteres, ou seja, cadeia de caracteres, vetores. Então, dentro dessa struct, nós vamos ter vetores e aí nós precisamos de um vetor para essa struct. Olha que exercício legalzinho também. Simples, mas com várias utilizações de vetores aí de formas diferentes. Ok, pessoal? Então, com isso, nós chegamos no final, tá, dessa nossa aula de estruturas heterogêneas. Foram 2 vídeos, né? O primeiro vídeo eu mostrei como declarar, inicializar e utilizar. E agora, nesse segundo vídeo, eu apresentei para vocês como fazer passagem de parâmetros, né? Como fornecer para uma função, como retornar valores, como declarar vetores, matrizes. Matrizes não, mas matriz seria idêntico, não muda nada, tá? De estruturas. Ok? Então, pessoal, muito obrigado pela atenção e até o nosso próximo vídeo. Um grande abraço. Fui!